Você tem uma medalha de São Bento em casa? Então precisa ouvir isso antes que seja tarde. Durante a semana de São Bento, uma atmosfera espiritual única envolve aqueles que possuem e veneram este objeto sagrado. E há algo que muitos fiéis desconhecem sobre o poder oculto que se manifesta especialmente neste período carregado de significado espiritual. O que vou revelar agora foi um ensinamento profundo que o próprio Padre Pio compartilhou com seus devotos mais próximos, um segredo que pode transformar completamente sua experiência espiritual e trazer uma proteção extraordinária para sua vida e família. Neste exato momento, enquanto você me escuta, milhares de pessoas ao redor do mundo estão experimentando fenômenos espirituais únicos por possuírem a medalha de São Bento durante esta semana especial. Não é coincidência que você tenha encontrado este vídeo agora. Existe uma razão espiritual profunda para isso. E Padre Pio nos ensinou que quando somos chamados a conhecer certos mistérios da fé, é porque nossa alma está preparada para receber essa bênção. A medalha, que talvez esteja guardada em sua gaveta, pendurada em seu pescoço ou simplesmente esquecida em algum canto da casa, pode ser a chave para uma transformação espiritual que você nem imagina ser possível. Antes de te contar esse segredo que transformou a vida de milhares de pessoas, preciso que você entenda algo muito importante sobre este ensinamento. A medalha de São Bento não é apenas um objeto religioso comum. Ela é um verdadeiro escudo contra o mal, abençoada com poderes exorcísticos reconhecidos pela própria Igreja Católica há mais de 1400 anos. Durante a Semana de São Bento, que acontece em março, essas forças espirituais se intensificam de forma extraordinária, criando um campo de proteção ao redor daqueles que a possuem com fé sincera e devoção verdadeira. O que muitos não sabem é que existe uma conexão profunda entre os ensinamentos de Padre Pio e a tradição beneditina, uma ligação espiritual que ele descobriu durante seus anos de intensa vida mística. Ele próprio utilizava a medalha em momentos de ataque espiritual, e foi através dessa experiência pessoal que ele compreendeu os mistérios ocultos que cercam este objeto sagrado. Quando ele revelou esses segredos aos seus filhos espirituais, muitos experimentaram mudanças tão profundas em suas vidas que pareciam verdadeiros milagres. E hoje, você também pode ter acesso a essa mesma graça transformadora. Para compreender completamente o poder da medalha durante esta semana especial, você precisa conhecer a história extraordinária de São Bento de Núrcia, o homem que se tornou o pai do monaquismo ocidental e cujo nome ressoa com autoridade espiritual há mais de 1000 anos. Nascido em uma família nobre italiana no século V, São Bento abandonou uma vida de privilégios para se dedicar inteiramente à busca de Deus, retirando-se para uma caverna em Subiaco, onde passou 3 anos em oração e penitência. Durante este período de profunda contemplação, ele desenvolveu uma sensibilidade espiritual tão aguçada que conseguia discernir as forças do bem e do mal com uma clareza extraordinária, tornando-se um verdadeiro guerreiro espiritual contra as trevas. O que poucos sabem é que São Bento não apenas fundou mosteiros e criou uma regra monástica revolucionária. Ele também foi dotado por Deus com poderes exorcísticos extraordinários, capazes de expulsar demônios e quebrar maldições com uma simples oração. Os relatos de sua vida, escritos por São Gregório Magno, estão repletos de episódios onde ele enfrentou forças demoníacas diretamente, sempre saindo vitorioso através da oração e da fé inabalável. Sua autoridade espiritual era tão reconhecida que até os reis de sua época vinham buscar sua bênção e proteção, sabendo que ele possuía um poder especial para afastar todo tipo de mal e negatividade. A medalha que leva seu nome foi criada exatamente para perpetuar essa força espiritual através dos séculos, tornando-se um dos sacramentais mais poderosos da Igreja Católica. Gravada com símbolos sagrados e orações em latim, ela funciona como um canal direto para a proteção de São Bento, especialmente durante a semana de sua festa, quando as forças celestiais se mobilizam de forma especial para abençoar aqueles que honram sua memória. Padre Pio compreendeu essa realidade mística de forma profunda e ensinou que a medalha não é apenas um símbolo, mas um verdadeiro instrumento de guerra espiritual. Quando você possui a medalha de São Bento durante esta semana especial, você não está apenas carregando um objeto religioso. Você está portando um escudo que foi forjado nas fornalhas da santidade e temperado com o poder da oração de um dos maiores santos da história da Igreja.
É como se você tivesse acesso direto à fortaleza espiritual que São Bento construiu através de anos de luta contra o mal, e essa proteção se torna ainda mais intensa durante os dias dedicados à sua memória, criando uma atmosfera de graça ao seu redor. O que vou revelar agora foi um ensinamento íntimo que Padre Pio compartilhou apenas com seus filhos espirituais mais próximos, um segredo que ele descobriu durante suas experiências místicas mais profundas. Durante os anos em que sofreu os estigmas e viveu uma intensa vida de oração, ele foi frequentemente atacado por forças demoníacas que tentavam perturbar sua missão espiritual. Foi durante um desses ataques, na década de 1940, que ele descobriu o poder extraordinário da medalha de São Bento, não apenas como proteção, mas como uma verdadeira arma espiritual, capaz de repelir as trevas mais densas. Ele costumava dizer aos seus devotos que a medalha era como uma espada de fogo nas mãos de um anjo, e que durante a semana de São Bento, essa espada se tornava ainda mais flamejante. Padre Pio revelou que existe um fenômeno espiritual único que acontece com aqueles que possuem a medalha durante a semana de São Bento. As orações se tornam mais poderosas, a proteção contra o mal se intensifica drasticamente, e graças especiais são derramadas sobre a vida da pessoa e de sua família. Ele explicava que isso acontece porque São Bento do céu dirige sua atenção especial para aqueles que o honram durante este período, criando uma ponte espiritual direta entre o santo e o devoto. É como se a medalha funcionasse como um receptor espiritual, captando as bênçãos que fluem do trono de Deus através da intercessão de São Bento, e essa conexão se torna mais intensa durante os dias dedicados à sua memória. Mas Padre Pio também advertiu sobre algo muito importante. Durante esta semana especial, as forças do mal também se intensificam, tentando atacar especialmente aqueles que buscam a proteção divina. É um princípio espiritual que ele observou repetidamente. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o inimigo tenta nos afastar. Por isso, ele ensinava que possuir a medalha durante a semana de São Bento não é apenas uma questão de devoção, mas uma necessidade espiritual real, uma forma de nos blindarmos contra os ataques que inevitavelmente virão quando decidimos levar nossa fé a sério. A medalha se torna, neste contexto, não apenas um símbolo de proteção, mas um verdadeiro escudo que pode fazer a diferença entre a vitória e a derrota espiritual. Se você sente que este ensinamento pode transformar sua vida da mesma forma que transformou a de tantos devotos ao longo dos séculos, escreva nos comentários: "Estou pronto para essa bênção." E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais revelações poderosas como esta. Sua fé e sua abertura para receber essas graças especiais são o primeiro passo para experimentar a proteção extraordinária que São Bento oferece através de sua medalha sagrada. O primeiro pilar da proteção que a medalha de São Bento oferece durante sua semana especial é a blindagem espiritual contra ataques demoníacos diretos. Padre Pio explicava que existem momentos em nossas vidas quando somos atacados não apenas por tentações comuns, mas por forças espirituais malignas que buscam nossa destruição física, emocional e espiritual. Durante a semana de São Bento, essas forças se intensificam porque sabem que é um período de graças especiais e, por isso, tentam impedir que as pessoas recebam essas bênçãos. A medalha funciona como um escudo invisível que repele esses ataques, criando um campo de proteção ao redor da pessoa que a possui com fé. Para ativar essa proteção, você deve carregar a medalha sempre consigo durante toda a semana, fazendo uma oração matinal pedindo a intercessão de São Bento e renovando essa intenção a cada momento de dificuldade ou tentação. O segundo pilar é a purificação do ambiente familiar e profissional, algo que Padre Pio considerava fundamental para uma vida espiritual saudável. Ele ensinava que a medalha não protege apenas a pessoa que a carrega, mas também influencia positivamente todos os ambientes onde ela está presente. Durante a semana de São Bento, essa influência se multiplica exponencialmente, criando uma atmosfera de paz e santidade que afasta discussões desnecessárias, problemas financeiros inexplicáveis e toda sorte de perturbações que podem destruir a harmonia familiar. A medalha funciona como um purificador espiritual, eliminando as energias negativas que se acumulam em nossas casas e locais de trabalho.
Para potencializar esse efeito, você deve abençoar sua medalha com água benta no início da semana e passá-la pelos cômodos de sua casa, fazendo uma oração de consagração de cada ambiente à proteção de São Bento. O terceiro pilar é a abertura de caminhos espirituais e materiais, uma graça especial que São Bento concede àqueles que o honram durante sua semana. Padre Pio observou que muitos de seus devotos que possuíam a medalha durante este período experimentavam soluções inesperadas para problemas que pareciam impossíveis de resolver, oportunidades de trabalho que surgiam do nada, reconciliações familiares que pareciam impossíveis e curas físicas que a medicina não conseguia explicar. Isso acontece porque São Bento, como padroeiro da Europa e pai do monaquismo, possui uma autoridade espiritual especial para interceder junto a Deus por aqueles que buscam sua proteção. A medalha se torna um canal para essa intercessão poderosa, abrindo portas que estavam fechadas e removendo obstáculos que impediam o progresso espiritual e material. Para receber essa graça, você deve fazer uma novena especial durante a semana, pedindo especificamente pela intercessão de São Bento para as necessidades mais urgentes de sua vida, sempre mantendo a medalha próxima ao coração durante as orações. Esses três pilares funcionam de forma integrada, criando uma proteção completa que abrange todos os aspectos da vida humana. Padre Pio costumava dizer que a medalha era como uma fortaleza espiritual portátil, e que durante a semana de São Bento, essa fortaleza se tornava praticamente impenetrável para as forças do mal. Ele alertava, porém, que essa proteção só funciona plenamente quando a pessoa mantém uma vida de oração consistente, frequenta os sacramentos regularmente e pratica a caridade cristã em seu dia a dia, pois a medalha não é um amuleto mágico, mas um sacramental que funciona em harmonia com a graça divina. Durante a semana de São Bento, existem sinais específicos que indicam quando a medalha está exercendo sua proteção ativa em sua vida, sinais que Padre Pio aprendeu a reconhecer através de décadas de experiência espiritual. O primeiro sinal é uma sensação de paz profunda que parece surgir do nada, especialmente em momentos de grande tensão ou preocupação. Muitos devotos relatam que, ao tocarem a medalha durante situações difíceis, experimentam uma calma sobrenatural que não conseguem explicar racionalmente. Essa paz não é apenas emocional, mas espiritual, uma tranquilidade que vem diretamente da presença protetora de São Bento atuando em suas vidas. Padre Pio explicava que isso acontece porque a medalha funciona como um condutor da graça divina e quando essa graça flui, a primeira coisa que experimentamos é a paz que excede todo o entendimento. O segundo sinal é a resolução inesperada de problemas que pareciam impossíveis de solucionar, especialmente aqueles relacionados a questões familiares, profissionais ou de saúde. Durante a semana de São Bento, muitos devotos experimentam o que parecem ser coincidências extraordinárias. Uma ligação telefônica que resolve um problema legal complicado, um encontro casual que abre uma oportunidade de trabalho, uma melhora súbita em uma condição de saúde que estava estagnada. Padre Pio ensinava que essas não são coincidências, mas intervenções diretas de São Bento, que usa sua autoridade celestial para remover obstáculos da vida daqueles que buscam sua proteção. A medalha funciona como um sinal para o santo de que a pessoa está verdadeiramente confiando em sua intercessão, e isso move o coração paternal de São Bento a agir em favor do devoto. O terceiro sinal é a proteção contra acidentes, doenças súbitas e perigos físicos que poderiam causar danos graves. Existem inúmeros relatos de pessoas que, durante a semana de São Bento, escaparam de acidentes de trânsito por uma fração de segundo, evitaram quedas que poderiam ter sido fatais ou simplesmente sentiram uma força invisível que as afastou de situações perigosas. Padre Pio costumava dizer que São Bento designa anjos especiais para proteger aqueles que carregam sua medalha durante esta semana, e que esses anjos intervêm fisicamente quando necessário para preservar a vida e a integridade do devoto. A medalha se torna como um farol espiritual que permite aos anjos localizarem rapidamente aqueles que precisam de proteção urgente. O quarto sinal é a intensificação da vida de oração e uma maior facilidade para resistir às tentações.
Durante a semana de São Bento, muitos devotos relatam que sentem uma atração especial pela oração, uma facilidade maior para se concentrar durante a meditação e uma força interior para resistir a tentações que normalmente os derrotariam. Isso acontece porque a medalha funciona como um amplificador espiritual, potencializando a conexão entre a alma e Deus. Padre Pio explicava que São Bento, sendo um grande mestre da vida espiritual, compartilha um pouco de sua sabedoria e força interior com aqueles que o honram durante sua semana, criando uma atmosfera propícia para o crescimento espiritual e a vitória sobre o pecado. A oração é a chave que ativa completamente o poder da medalha de São Bento durante sua semana especial, e Padre Pio desenvolveu uma sequência específica de orações que potencializam exponencialmente a proteção oferecida por este sacramental sagrado. A primeira oração deve ser feita logo pela manhã, ao acordar, segurando a medalha com as duas mãos e recitando: Glorioso São Bento, Pai dos monges e terror dos demônios, eu me coloco sob vossa proteção durante este dia. Que vossa medalha sagrada seja meu escudo contra todo o mal, minha fortaleza contra toda tentação e minha porta para todas as graças que o Senhor deseja derramar sobre mim. Intercedei por mim junto ao trono do Altíssimo, para que eu possa viver este dia em santidade e paz. Amém. Esta oração matinal cria um campo de proteção que permanece ativo durante todo o dia, desde que a pessoa mantenha a medalha sempre consigo. A segunda oração deve ser feita ao meio-dia, momento em que as forças espirituais se renovam e a proteção precisa ser reforçada. Padre Pio ensinava que o meio-dia é um momento especialmente propício para a oração, porque representa o ponto mais alto do dia, assim como São Bento representa o ponto mais alto da sabedoria monástica. Segurando a medalha próxima ao coração, recite: São Bento, mestre da oração e da contemplação, neste momento em que o sol brilha no seu esplendor, peço que renoveis a proteção de vossa medalha sagrada sobre minha vida. Que ela seja uma luz que afaste todas as trevas, uma força que me sustente em todas as provações e uma ponte que me conduza sempre mais perto do coração de Jesus. Abençoai minha família, meu trabalho e todos aqueles que amo. Amém. Esta oração do meio-dia renova e intensifica a proteção, criando uma segunda camada de blindagem espiritual. A oração da noite é talvez a mais importante, pois é durante o sono que somos mais vulneráveis a ataques espirituais. Padre Pio sempre enfatizava que a noite é o momento preferido dos demônios para atacar, pois nossa consciência está adormecida e nossa capacidade de resistência diminuída. Antes de dormir, segure a medalha e recite: São Bento, guardião fiel da Igreja e protetor dos que dormem em paz, eu entrego a vós meu descanso e o descanso de todos os meus entes queridos. Que vossa medalha sagrada seja nosso anjo da guarda durante toda a noite, afastando pesadelos, perturbações e toda influência maligna. Que acordemos renovados pela graça divina e fortalecidos pela vossa proteção. Guardai nossos sonhos, nossa casa e nossa família até o amanhecer. Amém. Esta oração noturna garante um sono tranquilo e reparador, livre de perturbações espirituais. Além dessas 3 orações principais, Padre Pio recomendava uma oração especial para momentos de emergência ou grande dificuldade, que pode ser feita a qualquer hora do dia ou da noite. Quando enfrentar uma situação particularmente difícil, segure a medalha firmemente e recite rapidamente: São Bento, em vosso nome, eu repreendo toda força maligna que se opõe à vontade de Deus em minha vida. Que vossa medalha seja minha espada e meu escudo neste momento. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Que a Santa Cruz seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Esta oração de emergência ativa imediatamente a proteção máxima da medalha, criando um escudo espiritual quase impenetrável ao redor da pessoa. Padre Pio alertava constantemente sobre os perigos espirituais que podem se manifestar quando alguém possui uma medalha de São Bento, mas a ignora ou a trata com descaso, especialmente durante a semana dedicada ao santo. Ele explicava que a medalha não é apenas um objeto religioso comum, mas um sacramental consagrado que carrega uma responsabilidade espiritual para quem a possui.
Quando uma pessoa recebe uma medalha de São Bento, ela está aceitando tacitamente entrar sob a proteção do santo, mas também assumindo o compromisso de honrá-lo adequadamente. Durante a semana de São Bento, essa responsabilidade se intensifica, e ignorar a medalha pode resultar em consequências espirituais negativas que muitos não conseguem conectar com sua negligência espiritual. O primeiro perigo é a perda gradual da proteção espiritual que a medalha oferece. Padre Pio observou que muitas pessoas que possuíam a medalha, mas não a valorizavam adequadamente, começavam a experimentar uma série de pequenos problemas que, individualmente, poderiam parecer coincidências, mas que em conjunto revelavam um padrão de deterioração espiritual. Brigas familiares sem motivo aparente, dificuldades financeiras inexplicáveis, problemas de saúde que não respondem ao tratamento médico e uma sensação geral de inquietação e pessimismo são sinais de que a proteção da medalha está se enfraquecendo devido à falta de devoção adequada. Durante a semana de São Bento, esses problemas podem se intensificar dramaticamente, pois as forças espirituais estão mais ativas e a falta de proteção deixa a pessoa mais vulnerável a ataques. O segundo perigo é a possibilidade de atrair atenção negativa do mundo espiritual. Padre Pio ensinava que possuir uma medalha de São Bento é como carregar uma arma espiritual poderosa, e as forças demoníacas reconhecem essa arma e respeitam seu poder. No entanto, quando a pessoa não usa essa arma adequadamente através da oração e da devoção, ela pode se tornar um alvo preferencial dos demônios, que veem na negligência espiritual uma oportunidade para atacar alguém que deveria estar protegido. É como se a pessoa estivesse carregando uma espada, mas não soubesse como usá-la, tornando-se mais vulnerável do que se não tivesse a espada. Durante a semana de São Bento, esse perigo se multiplica porque é um período de intensa atividade espiritual, e a negligência pode ser interpretada pelas forças do mal como um sinal de fraqueza espiritual. O terceiro perigo é a perda de graças especiais que poderiam transformar completamente a vida da pessoa. Padre Pio revelou que São Bento possui uma reserva especial de graças que ele derrama sobre aqueles que o honram durante sua semana. Graças que podem resolver problemas antigos, abrir caminhos fechados e trazer curas físicas e espirituais extraordinárias. No entanto, essas graças só fluem quando há uma receptividade espiritual adequada, que se manifesta através da devoção à medalha e da oração constante. Quando uma pessoa ignora a medalha durante esta semana especial, ela está fechando o canal através do qual essas graças extraordinárias poderiam fluir para a sua vida, perdendo oportunidades únicas de transformação que podem não se repetir por anos ou até mesmo décadas. O quarto perigo é a possibilidade de transmitir essa negligência espiritual para a família e os entes queridos. Padre Pio explicava que a proteção da medalha não se limita apenas à pessoa que a possui, mas se estende naturalmente para aqueles que vivem sob o mesmo teto ou que mantêm laços espirituais próximos. Quando o portador da medalha a negligencia, essa falta de proteção pode afetar toda a família, criando um ambiente propício para discussões, doenças, acidentes e toda sorte de problemas que poderiam ter sido evitados com a devoção adequada. Durante a semana de São Bento, essa responsabilidade familiar se intensifica, pois é um período em que a proteção deveria ser máxima e a negligência pode expor pessoas inocentes a perigos espirituais desnecessários. Os testemunhos de pessoas que experimentaram a proteção extraordinária da medalha de São Bento durante sua semana especial são tão numerosos e impressionantes que seria impossível relatá-los todos. Mas alguns casos documentados por Padre Pio e seus sucessores espirituais ilustram perfeitamente o poder transformador deste sacramental sagrado. Maria, uma devota de 45 anos que vivia em San Giovanni Rotondo, procurou Padre Pio em 1955, desesperada porque seu marido havia desenvolvido um comportamento agressivo e violento que estava destruindo a família. Padre Pio lhe entregou uma medalha de São Bento e instruiu que ela a mantivesse sempre consigo durante a Semana do Santo, fazendo as orações específicas que ele lhe ensinou. Durante aquela semana, o marido de Maria passou por uma transformação tão radical que ela mal conseguia acreditar. Ele pediu desculpas por seu comportamento, procurou ajuda médica para seus problemas de alcoolismo e demonstrou um amor e carinho pela família que ela não via há anos. Padre Pio explicou que a medalha havia quebrado uma influência espiritual negativa que estava afetando o homem,
libertando-o para expressar sua verdadeira natureza. Giuseppe, um comerciante de 38 anos que estava à beira da falência, recebeu uma medalha de São Bento de Padre Pio em 1962, durante uma das semanas mais difíceis de sua vida. Seus negócios estavam falindo, sua família estava passando necessidades, e ele não via nenhuma saída para seus problemas financeiros. Padre Pio lhe disse para carregar a medalha durante toda a semana de São Bento, fazendo uma oração especial a cada manhã, pedindo a intercessão do santo para suas necessidades materiais. Durante aquela semana, uma série de eventos extraordinários aconteceu. Um cliente antigo que havia desaparecido há anos apareceu para pagar uma dívida considerável. Uma oportunidade de negócio que parecia impossível se concretizou de forma inesperada, e Giuseppe conseguiu renegociar suas dívidas com condições muito favoráveis. Em poucas semanas, ele havia saído da falência e estava construindo um negócio próspero que sustentou sua família por décadas. Ana, uma jovem de 24 anos que sofria de depressão severa e havia tentado suicídio várias vezes, foi levada por sua mãe desesperada para ver Padre Pio em 1964. Ela estava em um estado espiritual tão sombrio que mal conseguia falar ou fazer contato visual com as pessoas. Padre Pio colocou uma medalha de São Bento em suas mãos e lhe disse que durante a próxima Semana do Santo, ela deveria carregar a medalha sempre próxima ao coração e recitar uma oração específica a cada vez que sentisse os pensamentos negativos se aproximando. Durante aquela semana, Ana experimentou uma transformação espiritual tão profunda que ela mesma descreveu como um renascimento completo. A escuridão que havia dominado sua mente por anos simplesmente desapareceu, substituída por uma luz interior e uma vontade de viver que ela nunca havia experimentado antes. Ela se tornou uma das devotas mais fiéis de Padre Pio e dedicou sua vida a ajudar outras pessoas que sofriam de problemas similares. Estes testemunhos não são exceções isoladas, mas exemplos representativos de milhares de casos similares que foram documentados ao longo dos anos. Padre Pio sempre enfatizava que a medalha não é um objeto mágico que opera automaticamente, mas um sacramental que funciona em harmonia com a fé, a oração e a abertura do coração para receber a graça divina. Durante a Semana de São Bento, essas condições se alinham de forma especial, criando um ambiente propício para milagres e transformações que em outras circunstâncias poderiam levar anos para se manifestar. O fator comum em todos esses testemunhos é a combinação de fé sincera, devoção consistente e a disposição de seguir exatamente as instruções que Padre Pio dava para o uso adequado da medalha durante este período especial. Chegamos ao momento mais importante de nossa jornada espiritual, a oração final que selará sua conexão com a proteção de São Bento através de sua medalha sagrada. Padre Pio costumava dizer que uma oração feita com fé verdadeira e coração sincero durante a Semana de São Bento tem o poder de transformar completamente o destino espiritual de uma pessoa, abrindo canais de graça que permanecerão ativos pelo resto de sua vida. Esta oração final não é apenas uma conclusão, mas um novo começo, um compromisso sagrado que você está fazendo com São Bento e com sua própria jornada espiritual. Segure sua medalha com as duas mãos, coloque-a próxima ao coração e recite com fé: Glorioso São Bento, Pai dos monges e terror dos demônios, eu me consagro hoje à vossa proteção e me comprometo a honrar vossa medalha sagrada com a devoção que ela merece, que ela seja meu escudo contra todo o mal, minha fortaleza contra toda tentação e minha porta para todas as graças que o Senhor deseja derramar sobre mim e minha família. Continue a oração. Peço-vos, Santo Protetor, que intercedais por mim junto ao trono do Altíssimo, para que eu possa viver cada dia da minha vida em santidade e paz. Que vossa medalha seja uma luz que afaste todas as trevas do meu caminho, uma força que me sustente em todas as provações e uma ponte que me conduza sempre mais perto do coração de Jesus. Abençoai minha família, meu trabalho, meus relacionamentos e todos aqueles que amo. Protegei-nos de todo mal físico e espiritual e fazei que nossa casa seja um santuário de paz e amor. Que eu possa ser um instrumento de vossa proteção para todos aqueles que encontro em meu caminho, compartilhando com eles a paz e a segurança que vossa medalha me proporciona. Finalize com esta invocação poderosa. São Bento, em vosso nome,
Eu repreendo toda força maligna que se opõe à vontade de Deus em minha vida e na vida dos meus entes queridos. Que vossa medalha seja nossa espada e nosso escudo em todos os momentos. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quae libas, ipsi venena bibas. Que a Santa Cruz seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. São maus os teus oferecimentos, bebe tu mesmo os teus venenos. São Bento, rogai por nós. Amém. Agora que você fez esta oração de consagração, há um compromisso sagrado que precisa ser honrado para que a proteção da medalha permaneça ativa e eficaz em sua vida. O primeiro compromisso é carregar a medalha sempre consigo, não apenas durante a semana de São Bento, mas por toda a vida, tratando-a com o respeito e a veneração que um objeto sagrado merece. Isso significa não permitir que ela seja profanada, não usá-la como um simples adorno e sempre lembrá-la com gratidão quando experimentar proteção ou graças especiais. O segundo compromisso é manter uma vida de oração consistente, frequentando os sacramentos regularmente e buscando crescer constantemente em santidade, pois a medalha funciona em harmonia com o estado espiritual da pessoa que a porta. O terceiro compromisso é compartilhar essa devoção com outros, seja através do exemplo de vida, seja presenteando medalhas de São Bento para pessoas que precisam de proteção especial, tornando-se um instrumento da providência divina para espalhar essa graça poderosa. Padre Pio sempre enfatizava que receber a proteção de São Bento através de sua medalha não é apenas um privilégio, mas uma responsabilidade sagrada. Você agora faz parte de uma família espiritual que se estende através dos séculos, conectando-o com milhões de devotos que encontraram em São Bento um protetor fiel e um guia seguro para o céu. Esta conexão espiritual se fortalece a cada vez que você honra a medalha com sua devoção e se torna especialmente intensa durante a semana anual dedicada ao santo. Lembre-se sempre de que a medalha não é um amuleto supersticioso, mas um sacramental da Igreja Católica, abençoado com o poder de repelir o mal e atrair a graça divina. Sua eficácia depende da sua fé, da sua oração e da sua disposição de viver como um verdadeiro discípulo de Cristo, seguindo o exemplo de humildade, obediência e santidade que São Bento nos deixou. Não espere um momento perfeito para começar a viver essa devoção plenamente. O momento de transformar sua vida, através deste poderoso ensinamento de Padre Pio sobre a medalha de São Bento, é agora, esta noite, antes mesmo de você adormecer. Coloque a medalha próxima ao seu coração, faça a oração de consagração que acabamos de recitar juntos e entregue-se completamente à proteção deste grande santo. Durante a próxima semana de São Bento, que acontece em março, prepare-se espiritualmente através da oração, da confissão sacramental e da comunhão frequente, para que sua alma esteja em condições ideais para receber as graças extraordinárias que o santo deseja derramar sobre você. Lembre-se de que São Bento não é apenas um santo do passado, mas um intercessor vivo que está constantemente diante do trono de Deus, pleiteando proteção e bênçãos para todos aqueles que recorrem a